eu não poderia deixar de falar hoje por um episódio que nós estamos vivendo em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, e que nos motivou a fazer uma audiência com o ministro de Minas e Energia, que fizemos ontem com toda a bancada do Acre. Veja, senhor presidente, uma empresa do Mato Grosso resolve se apropriar de parte do subsolo acreano e pede licença para a lavra de mineração, que envolve subsolo, inclusive da cidade de Cruzeiro do Sul, cidade que eu tive no fim de semana passado, subsolo do cemitério, da universidade, de parte da cidade, e toda a região do Juruá só tomou conhecimento dessa tentativa de se apropriar do subsolo, de parte do subsolo acreano, não é uma área qualquer, vai até perto do Parque da Serra do Divisor, Parque Nacional, quando empresas que fazem a mineração, a exploração de areia e outros minerais na região, argila, da produção de tijolo nas cerâmicas, e a prefeitura e os órgãos ambientais não podiam dar o licenciamento, porque estava em conflito com outro pedido de licenciamento feito por essa empresa, uma cooperativa de garimpo do Mato Grosso. Então, imagine a situação, o choque. Isso foi objeto de matérias nos veículos de comunicação no Juruá e nos levou a uma audiência com o ministro de Minas e Energia e que nos garantiu, junto com o Departamento Nacional de Mineração, DNMP, de que nós vamos tratar essa solicitação com responsabilidade, nos garantiram, inclusive, que nós deveríamos ficar tranquilos, porque provavelmente essa solicitação não vai prosperar. Estive ontem lá, estava o coordenador da nossa bancada, senador Sérgio Petecão, e vários deputados federais, a deputada Jéssica, o deputado Angelinho, o deputado Moisés Diniz, o deputado César Messias, o deputado Léo de Brito e Alan Rick também, salvo engano, só o senador Gladson e o senador Flaviano que justificaram suas ausências, mas nós tínhamos também 2 vereadores de Cruzeiro do Sul, presidente da Câmara, inclusive, e também representantes de empresas. Isso é tão absurdo que me faz refletir que só acontece por conta do ambiente que nós estamos tendo no país, onde se faz às escondidas, ou de maneira, eu diria até que beira a irresponsabilidade, uma mudança na estrutura fundiária urbana e rural no Brasil, abrindo espaço para a grilagem de terra, onde se faz, inclusive, o anúncio de que o próximo projeto será de venda de terras brasileiras para estrangeiros, onde nós estamos vendo o aumento do desmatamento, que começa a trazer, além do impacto negativo ambiental, inclusive para as posições do Brasil diante do mundo, trazer prejuízos materiais imediatos, como, por exemplo, o corte dos recursos por parte da Noruega, que agora vem também, deve ser seguido pela Alemanha para o Fundo Amazônia. Então, a Amazônia vive um pouco essa situação, onde é tratada com descaso aqui em Brasília e agora virou uma espécie de oportunidade para aqueles que querem fazer especulação e grilagem. Certamente essa cooperativa só tem um propósito: ter o licenciamento e depois ficar proprietária, como permite a lei. Eu, inclusive, devo fazer, já pedi na consultoria do Senado uma revisão. A lei permite que quem consegue ter a licença de exploração do subsolo passa a ser, de certa forma, proprietário dele. E é isso que nós não podemos aceitar nem permitir. O Acre não tem garimpo e nós não aceitamos transformar a região do Juruá, que tem a maior biodiversidade
do Acre e uma das maiores da Amazônia. A Amazônia tem 20% da biodiversidade do planeta. Imagine onde é que nós vamos parar com esses absurdos que se multiplicam a cada dia no nosso país. Mas queria, por fim, senhor presidente, também fazer uma referência a uma audiência que tivemos hoje com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Nós estamos numa sequência de audiências na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e o ministro Raul Jungmann completou esse ciclo. E eu sou vice-presidente da comissão e responsável, a responsabilidade que me passou o presidente da comissão, Fernando Collor, o senador Fernando Collor, pela elaboração de emendas ao orçamento, que agora tem prazo até o dia 5. Até o dia 5, as comissões vão apresentar suas propostas de emendas, e uma novidade aqui conseguimos ter é que as comissões mistas também vão poder apresentar emendas. Então, pela primeira vez, como presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, nós vamos ter emendas que eu já distribuí uma circular pedindo a colaboração dos senadores, das senadoras, dos deputados e das deputadas que compõem a Comissão Mista de Mudança Climática, para que apresentem sugestões. E na próxima semana eu vou estar trabalhando segunda, terça, quarta-feira sobre esse tema para que a gente possa cumprir esse prazo. Mas o que mais me preocupa é a situação das Forças Armadas, é a situação dessa verdadeira guerra que o nosso país está vivendo. Nós já passamos os 60 mil assassinatos, as chacinas se multiplicam, inclusive dentro dos presídios, há um deslocamento do comando do crime organizado do Sul e do Sudeste, mas especialmente do Sudeste, para a região Norte. Isso tem fortes indícios, e o resultado disso é o aumento da violência em toda parte, com cada vez mais armas entrando pelas nossas fronteiras e droga também. O perfil da população carcerária no Brasil mudou completamente. Nós tínhamos no Brasil perto de 10%, há 10, 15 anos atrás, da população carcerária vinculada à questão das drogas, e esse número agora passa de 1/3, senhor presidente. 1/3 da população carcerária está diretamente ligada ao crime ligado às drogas. Então, há um incremento no Brasil, e a consequência disso, um aumento assustador da violência no Norte e Nordeste brasileiro. Assustador. O Estado de Vossa Excelência, certamente, da terra do meu avô, Virgílio, certamente vive esse drama, esse desafio, né? No Acre, nós estamos vivendo agora também com execuções, um sinal concreto de que é o crime organizado que está ganhando força dentro de presídios e em regiões que antes eles não atuavam. E o que fazer diante disso? As Forças Armadas, elas podem e devem atender o interesse nacional. Sou totalmente contra o uso das forças para ações que não estão estabelecidas, e ninguém pode ser favorável ao regramento constitucional. Mas nós já empregamos as Forças Armadas na Rio 92, na Rio +20, em eventos importantes, dando suporte, inclusive, para a Força Nacional. E o que eu estava propondo na audiência com o ministro? Nós temos que assumir que o Brasil faz 147 anos que não tem guerra com ninguém. A guerra formal, mas está fazendo a pior delas. Está sendo o palco, o sítio de uma guerra entre brasileiros. 60 mil mortes por ano? Se isso não for guerra, eu não sei mais o que é. 60 mil mortes. Nós temos mais quase 50 mil mortes no trânsito, que boa parte são assassinatos também. Ou seja, nós temos pelo menos 100 mil brasileiros que perdem a vida todos os anos. E o que fazer diante disso? Primeiro, temos que entender que não é possível a irresponsabilidade do Congresso de permitir que o nosso Código Penal ainda tenha como base o que foi feito em 1940. E assim é. Está mofando o Código Penal brasileiro na Comissão de Constituição e Justiça. Isso não é prioridade. Segundo, o Brasil tem que estabelecer uma política no país inteiro, porque a violência está no Rio Grande do Sul, crescente, está em Santa Catarina, crescente. Estados como Santa Catarina, que tem um altíssimo padrão de vida, mas o crime organizado
ele se instala, ele toma conta, como já fez no Acre na década de 90, e que a duras penas nós enfrentamos com o conjunto das instituições e vencemos. Crime organizado só será vencido nesse país, e faço disso um sinônimo da violência, quando o nosso país, a sociedade, lideranças religiosas, lideranças da sociedade civil, autoridades, instituições se juntarem e estabelecerem um plano com metas bem definidas, um plano de ação que possa somar esforços e buscar trazer de volta a paz, a tranquilidade para o nosso país. Não adianta pedir só paz. Nós temos que ter a estrutura do Estado brasileiro, toda ela, focada nisso, com um plano de enfrentamento. Essa seria uma proposta que unificaria o Brasil. Não adianta o judiciário querer discutir a questão da população carcerária separadamente. Não adianta a Polícia Federal querer agir sozinha. Não adianta as polícias civis e militares fazer uma ação sozinha, a Polícia Rodoviária Federal fazer outra. Não adianta. Temos que ter algo decidido como algo para o país. São mais de 60 mil assassinatos por ano. Se isso não for grave, se isso não nos levar a sentar numa mesa e propor algo conjunto, eu não sei mais o que seria capaz de nos unir. Então, eu estou fazendo isso porque apresentei para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esse propósito. O Brasil tem que apresentar imediatamente um plano estratégico de combate à violência. E isso talvez seja o maior clamor que nós temos hoje nas famílias, nas casas de todos os brasileiros. A pior coisa do mundo é viver num país livre, onde a gente não é livre, onde ninguém pode ir onde quer, tem que sempre ver se tem reunido as condições de ir. Isso é uma prisão. Agora, há uma prisão dos brasileiros e das brasileiras, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, e o risco quando se expõe num bairro, numa caminhada, numa rua de qualquer cidade do país. Eu acho isso muito grave, eu acho isso muito sério. Eu espero, sinceramente, que se entenda de uma vez por todas que essa tem que ser uma política de Estado, independente da crise do governo, de troca de governo que deve ocorrer breve, assim eu espero, mas independente disso, alguns temas têm que nos unir a todos, têm que estarem bem colocados como a maior prioridade. Eu não sei o que é que vale mais do que a vida. Só que a vida no Brasil não está valendo nada. O Código Penal é ultrapassado, uma pessoa para ficar presa 10 anos tem que matar 4, há um número cada vez maior de assassinatos sem autoria, que são execuções nas cidades, e não tenho nenhuma dúvida que polícias civis, a polícia militar, por mais séria que sejam, elas não conseguirão vencer e dar a segurança que a população quer. Não importa que Estado, não importa que cidade, não conseguirão. A violência está derrotando o Brasil. O crime organizado está vencendo. E é exatamente por isso que eu proponho aqui da tribuna do Senado, como ex-governador, que consegui ter uma das marcas, a redução drástica da violência no Acre. Quando eu assumi o governo, o número de assassinatos no Acre era um dos maiores do Brasil. Mais de 50 assassinatos por cada grupo de 100 mil. Quando saí do governo, esse número estava abaixo de 20 por cada grupo de 100 mil. Mas agora, esses números estão voltando à casa dos 50. No meu estado, mesmo com o esforço do governador Tião Viana, mesmo com o esforço do secretário Emilson Faria, uma pessoa séria, que merece todos os elogios, mesmo com o esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todo o aparato de segurança, inclusive do Ministério Público e Judiciário. É pouco, porque nós estamos falando do crime organizado nacional, que se deslocou, que se instalou nos presídios, que agora está no comando. Eu ouvi do ministro da Defesa, senador e presidente Cássio, que o número de membros de Comando Vermelho, do Comando da Capital, dessas organizações e do Bonde 13, triplicou nos últimos anos, triplicou o número de associados. E eu ouvi do ministro hoje que há um conluio, mesmo eles estando dentro de presídio de segurança máxima, entre familiares e até advogados.
Então, é uma situação gravíssima que pode e deixa de tempos em tempos governadores refém, prefeitos refém e, pior, a sociedade inteira refém, do medo. Isso é muito grave. Não tem governador forte para enfrentar o crime organizado. Não tem prefeito forte, não tem polícia civil forte, não tem polícia militar forte. Ou há uma ação coordenada, conjunta de todas as instituições, de todo o aparato legal, judicial, funcional do nosso país e das forças de segurança, ou nós vamos seguir perdendo essa guerra que custa caro. Eu tenho vergonha de dizer que o nosso país não tem guerra com ninguém, com nenhum outro país, como discutimos hoje há 147 anos, e fazemos a pior delas, que é brasileiro contra brasileiro. As matanças que estão vindo. É só fazer uma multiplicação. 60 mil mortes, assassinatos por ano, multiplica por 10, 600 mil. Em 20 anos, nós temos 1.200.000 assassinatos no Brasil. Quando for da... Eu ouço Vossa Excelência, senador Raimundo Lira, com muita satisfação. Senhor presidente, meu conterrâneo, senador Cássio Cunha Lima, senador Jorge Viana, senadores e senadoras, o que tem acontecido com o nosso país é a falta de eficiência na solução dos problemas que mais afeta a população. Então, não existe um prazo para ser resolvido. Na década de 90, Miami é uma cidade que a sua força econômica está no turismo. E existia, senador Jorge Viana, uma identificação de uma letra, de um número, que eu não sei qual, nos veículos de locação na cidade de Miami. E, vez ou outra, um veículo daquele com um turista que entrava numa rua que não deveria, que lá também tem, não com a intensidade do Rio de Janeiro, por exemplo, mas também tem ruas que não são próprias para não são aconselhadas para que o turista entre. E uma turista alemã, num carro de locação, foi assaltada e assassinada. Imediatamente, o Estado da Flórida aprovou uma lei, não é? A chamada Lei dos 3 Crimes, que hoje já foi aprovada em quase 20 estados americanos. Ou seja, um delito que é cometido pela mesma pessoa pela terceira vez, a pena é a pena máxima do Estado, à exceção da pena de morte. Por quê? Porque eles entendem lá, é uma tradição americana, de que o Código Penal é um instrumento de proteção à pessoa humana, ao patrimônio público e privado, ao sistema social e ao sistema econômico. Então, vou dar um exemplo aqui, o que é a proteção ao sistema econômico e social. O Brasil hoje, aproximadamente 500 mil veículos são roubados por ano. Então, isso cria já um prejuízo para os consumidores, que é uma taxa de seguro muito elevada em função da incidência da grande quantidade de veículos roubados. E aproximadamente 250 mil veículos desses veículos roubados são desmanchados e as peças são vendidas no chamado mercado clandestino. Então, isso fez com que muitas fábricas de autopeças fechassem, demitindo os seus trabalhadores, muitas lojas de autopeças fechassem, porque esse mercado clandestino hoje domina o mercado de autopeça do país, não é? Então, não precisa mais fabricar autopeça, lataria e peças mecânicas, porque você já tem a peça no mercado clandestino. Então, o que acontece? Aí uma mesma pessoa rouba um carro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, até você vê na televisão, nos noticiários locais, uma pessoa que foi presa porque estava roubando veículo, e já faz 20 anos que rouba veículo. Então, o nosso Código Penal não protege o sistema social e econômico, ou seja, o sistema de empregos e o sistema econômico, não é? Muito bem. Então, o que é que acontece no nosso país? Vem acontecendo. Há 30 anos atrás ou mais, se falava no crime organizado no Rio de Janeiro, não é? Muito restrita ao Rio de Janeiro.
Em algumas áreas do Rio de Janeiro. Em algumas áreas do Rio de Janeiro. Em algumas áreas do Rio de Janeiro. E passaram 10, 20, 30 anos e isso não foi contido. E hoje o crime organizado está no país todo. Ele foi exportado para o país todo. É muito sério. E uma cidade belíssima, não é? Uma cidade amada por todos os brasileiros, como o Rio de Janeiro, hoje está numa situação de insegurança absolutamente insuportável. Outro dia, há umas 4 semanas, como Vossa Excelência falou, eu almocei com o ministro da Defesa, o Jugman, e ele me disse que aproximadamente 1.400.000 pessoas na cidade do Rio de Janeiro, elas estão vivendo sob o comando e o controle do crime organizado. Então, isso é uma coisa absolutamente insuportável. Podemos chegar ao que está acontecendo no México se não houver iniciativas que possam conter isso. Nós temos hoje também o chamado novo cangaço, que são grupos de assaltantes de 10, 20 que chegam nas cidades, ameaçando a cidade toda, imobilizando o pequeno contingente policial, explodindo as agências bancárias. Só do Banco do Brasil foram aproximadamente, até o último número que eu peguei, 1.135 explosões de agências, num total de aproximadamente 960, 970, ou seja, algumas agências já foram explodidas, inclusive 3 vezes. Então, a gente pergunta, mas quem controla os explosivos no Brasil não é o Exército Brasileiro? Por que, se em 1938, senador Cássio Cunha Lima, Getúlio Vargas, o Brasil sem estradas, sem comunicação, de um sistema de comunicação extremamente precário, de rádio, de carta, de telegrama, ele acabou com um cangaço que levava terror a todo o Nordeste brasileiro. Em 1938, e hoje, em 2017, o Brasil, com todo esse instrumento de comunicação, os instrumentos que ele tem com Polícia Federal, com Forças Armadas, com as polícias estaduais, e o país não consegue conter o chamado novo cangaço. O que é que está acontecendo? As agências, as cidades pequenas e médias estão ficando sem agência bancária. E aí está havendo, mais uma vez, mais um ciclo de esvaziamento das cidades. Porque os comerciantes, os pequenos comerciantes, os médios e os grandes não podem ficar na cidade sem ter uma agência bancária. E eu tive conversando com alguma dessas pessoas, o que acontece? Eles se dirigem a uma cidade com 30, 40 quilômetros de distância que tem uma agência bancária funcionando, e aí os olheiros, que existem muito, já estão sabendo que aquele comerciante ou está levando dinheiro para fazer depósito, ou está indo para pegar dinheiro para pagar os seus funcionários e os seus compromissos. Então, a vida dessas pessoas está correndo um risco muito grande e elas não têm outra alternativa a não ser sair das cidades. Eu trabalhei ultimamente 3 ou 4 meses junto à presidência do Banco do Brasil e conseguimos aí a reabertura até agora de apenas 7 agências bancárias, algumas já explodidas 2 vezes. Então, são problemas que afetam a população. Como exemplo, apenas para dizer mais um exemplo, o contrabando, que o ano passado deu aproximadamente 115 bilhões de prejuízo ao país em termos de arrecadação de impostos e, portanto, de geração de empregos, de geração do sistema econômico, de fortalecimento do sistema econômico, e nós não conseguimos resolver. Eu acho que uma grande deficiência que nós temos é o Código Penal brasileiro, que está muito defasado, não acompanhou a realidade dos tempos atuais. Mas aí isso mereceria uma discussão com relação aos presídios, a qualidade dos presídios, a forma como o presidiário é tratado em alguns dos presídios, que são verdadeiras masmorras, mas tudo tem que ser resolvido e a função do Estado é resolver esses problemas que mais afetam a população. E aqui eu diria outros exemplos, mas não vou me alongar. Quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Obrigado, e dizer que nós temos que encontrar um caminho com mais eficiência, com mais determinação, para melhorar a qualidade de vida da população, protegendo a população brasileira. Esse é o grande papel do Estado democrático brasileiro, é ter liberdade, mas também
ter segurança. Obrigado, senhor senador Raimundo Lira, senhor presidente, pela tolerância. Eu vou voltar a esse tema em outra oportunidade. Não é possível. A diferença entre o interior do Brasil, tão querido, tão calmo, tão em paz, de uma vida tão simples, nós tínhamos algumas dificuldades. Mas a diferença do interior para as capitais, para os centros urbanos, era que no interior você encontra paz, pode ter uma vida mais saudável. E agora isso também ruiu, está destruído. No interior é a intranquilidade, os assaltos, os roubos, os assassinatos. No Acre não foi diferente, nós tivemos uma interiorização do crime dessas organizações. Então tem que ter uma reação forte e ela não pode ser cobrada só para a Polícia Civil ou Militar, para um ou outro governador. Tem que ser uma ação da sociedade brasileira como um todo, porque eu volto a dizer, nós estamos vivendo a pior das guerras. A guerra não declarada e entre brasileiros. Como a maioria que morre são pobres, como a maioria que morre são negros, são pessoas de classe C e D, como são conhecidas, nem gosto dessa tipificação, então isso não vira prioridade. Mas os números são vergonhosos, né? Nós temos uma situação que coloca o Brasil entre os países mais violentos do mundo e que mais perde vidas para essa violência urbana, rural, que toma conta da sociedade, especialmente atrelada ao crime organizado e à presença das drogas. Cracolândia, em São Paulo, cidade mais rica, não consegue resolver aquilo. Aquilo é consequência, mas tem Cracolândia em quase todas as cidades do Brasil hoje. E isso vai piorar se não for feito algo imediatamente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, inclusive, por ter me dado a oportunidade de falar agora.